Mas agora eu vou lá para o Allianz Parque, ao vivo, com o repórter Fernando Caetano. Quem é que está contigo aí, Caetano? Boa noite. Salve, salve, José Ilan, amigos do Central Fox. Boa noite a todos que nos acompanham. Por enquanto, estou aqui ainda sozinho na zona mista, aguardando a saída dos jogadores do Corinthians e também do Palmeiras, que terminaram agora essa partida, clássico paulista, derby centenário, com cara de final de campeonato brasileiro. Você vê aí, o Corinthians consegue esse importante resultado, 2-0, aumenta a vantagem para o Palmeiras para 16 pontos, enfim. Destaque nessa partida para o Romero e também para o Guilherme Arana. O Romero que dá o passe para o Guilherme Arana sofrer o pênalti no primeiro tempo, pênalti convertido por Jadson. E depois na segunda etapa o Romero também faz um bom lançamento para o Guilherme Arana completar num chute cruzado, 2-0. Importante vitória do Corinthians, mais líder do que nunca. Corinthians agora chega a 27 jogos de invencibilidade nessa temporada, 17 vitórias, 10 empates, enfim, o Corinthians embalado aí na liderança do Campeonato Brasileiro e acaba com uma longa invencibilidade do Palmeiras como mandante. Palmeiras não perdia em casa, 28 jogos e sofre então essa derrota para o rival Corinthians. Como eu disse, 39 mil palmeirenses lotaram o estádio, muita pressão para cima do Corinthians, que suportou bem e conseguiu então esse importante resultado, 2-0, Corinthians mais líder do que nunca no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui do Allianz Parque. Voltamos com vocês aí nos estúdios do Central Fox. Ok, Fernando Caetano, olha, tá difícil, a gente vai voltar com o Caetano já. José Eduardo Savoia tá com ele lá também para comentar o que aconteceu no Allianz Parque já. Tudo para você, entrevistas ao vivo depois da vitória do Corinthians. Ô Eugênio Léo, tá difícil segurar esse Corinthians que joga com a mesma personalidade, com a mesma ofensividade, com a mesma coragem, seja onde for, contra quem for, na casa de um rival como o Palmeiras, só com a torcida do Palmeiras. Eu estava fazendo umas continhas aqui, viu, Eugênio? Faltam 75 pontos para o Corinthians disputar. Ele já tem 35. Costuma ser uma conta segura, o time campeão. Acho que aconteceu uma ou duas vezes só de ter mais de 75 pontos. Então 75 pontos, 76, 74, costuma garantir o título. Corinthians, a grosso modo, precisa de 40 pontos em 75 possíveis. Ou seja, se ele diminuir muito o aproveitamento dele, diminuir muito mesmo daqui para frente, ele ainda assim pode ser campeão. Se a gente fizer a conta, estamos mais ou menos com 1/3 do campeonato, 33%. Está passando por essa rodada aí, essa média do campeonato percorrido. E o Corinthians já teria o quê? Quase que metade dos pontos suficientes para ser o campeão, né? Em 1/3 da competição. Eu diria mais um predicado com a mesma competência das outras partidas, mesmo diante de um estádio com torcida única, torcida exclusivamente do Palmeiras e de uma pressão muito grande. A grande diferença é o que fazer com a bola. Quando eu tenho a posse de bola no campo de ataque, como eu vou trabalhar essa posse de bola? O Palmeiras mostrou que não sabe fazer isso, não tem como, está desorganizado, apelou para um monte de cruzamento na área, tentativas de jogadas individuais, sempre esbarrando numa defesa do Corinthians muito bem postada. E quando o Corinthians sai, é óbvio que saiu muito menos que o Palmeiras, a maior parte do jogo, a gente viu o Palmeiras atacando e o Corinthians defendendo, só que quando o Corinthians saiu, ele saiu de forma organizada. Futebol coletivo, ultrapassagem, tabela, triangulação e com isso construiu resultado suficiente para abrir 16 pontos sobre o milionário time do Palmeiras. É isso, já vamos falar dos outros jogos da noite, dos outros jogos da rodada. O Bahia venceu de forma acachapante a Ponte Preta em Campinas, 3-0. O Botafogo passou pelo Fluminense no Maracanã, 1-0. O Santos venceu o Atlético Mineiro, jogando em Belo Horizonte, 1-0 também. Agora há pouco o Vasco goleou o Vitória em Salvador, 4-1. Mas agora eu vou dar um pulinho novamente lá no Allianz Parque, onde está, dessa vez, o repórter André Cavalcante, que está ao lado do nosso comentarista, aliás, o Fernando Caetano, que está ao lado do nosso comentarista José Eduardo Savoia. Volto com você, Caetano. Legal, José Ilan, de volta aqui no Allianz Parque, agora ao lado do comentarista José Eduardo Savoia, para falar, Savoia, desse jogão,
um clássico paulista, derby centenário. Corinthians veio como visitante, com uma grande invencibilidade e manteve essa invencibilidade. O Palmeiras acaba sofrendo essa derrota em casa. Boa noite, Savoy. O que você pode falar do jogo? Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. O estádio era do Palmeiras, é do Palmeiras, Allianz Parque, mas quem jogou em casa foi o Corinthians. Corinthians, em momento algum, se submeteu a uma eventual pressão do Palmeiras, jogou com as linhas defensivas adiantadas, bem longe da grande área, justamente para evitar uma pressão, uma blitz do Palmeiras no começo do jogo. E foi controlando o jogo, marcando bem, agrupado, saindo rápido nos contra-ataques, com boa transição da defesa para o ataque, e foi ganhando espaço no jogo, foi ganhando confiança. E o Palmeiras não encontrou mecanismos para se aproximar até o gol do Cássio. O Corinthians fez 1-0, né, em uma jogada do Guerreiro e um pênalti sofrido pelo Arana. E a partir dali, o Palmeiras foi se despersonalizando. Quando tomou o segundo, aí o Cuca mexeu radicalmente. Tirou 2 volantes, botou 2 atacantes e o jogo ficou nas mãos do Corinthians. Porque não adianta você colocar vários atacantes se você não tem a posse de bola, organização e a transição. Quer dizer, você tem a bola, mas você não sabe o que faz com ela. Foi isso que aconteceu com o Palmeiras, por isso perdeu o jogo por 2-0. Agora, Savoy, a gente notou durante a partida um Palmeiras com mais posse de bola, tocando bastante, mas chances efetivas mesmo não foram tantas. O Cássio não trabalhou tanto assim. E o Corinthians, por outro lado, cirúrgico, com muita paciência num jogo de xadrez, foi lá e beliscou os 2 gols. No final desse meu comentário, eu disse que o Palmeiras tinha a bola, mas não sabia o que fazer com ela. Exatamente o contrário do que acontece com o Corinthians. O Corinthians não tem pressa de chegar ao gol. Ele trabalha a bola, quando ele é marcado em seu campo defensivo, sempre aparece alguém um pouco mais atrás ou um pouco mais ao lado para receber a bola, sair triangulando, carregando essa bola da defesa para o ataque, com confiança, com organização. E o adversário chega uma hora, cansa, porque dá bote aqui, dá bote ali, dá bote lá e não consegue tomar a bola. Então vai se desgastando. E outra coisa, o Corinthians cansa menos que os seus adversários porque tem organização, sabe todas as suas funções. E o adversário às vezes tem que correr atrás da bola. Isso cansa. Palmeiras, o Corinthians terminou o jogo voando fisicamente. Teve chance até de fazer o 3º gol. Era só uma questão de acertar a bola na diagonal, o contra-ataque, e matar o jogo. O jogo já estava morto, mas fechava o placar. Então o Corinthians, desde o começo, teve o jogo na mão, consciente, sabendo do poderio do adversário, que o Palmeiras é um time que iria para cima, mas o Palmeiras se despersonalizou durante a partida. Virou um time sem organização, desesperado, sem transição, sem meio de campo. Até o Mina saía, deixava às vezes o Edu Dracena mano a mano com o Mina saía, deixava o Jô mano a mano com o Edu Dracena. O Palmeiras ficou exposto e poderia ter amargado uma vitória por uma diferença um pouco maior, 3-0, quem sabe. O Corinthians, em momento algum, sofreu riscos na partida. Agora, Savoy, para terminar esse comentário, que marca impressionante do Corinthians em 27 partidas de invencibilidade. E o que mais impressiona no time do Corinthians é o seguinte, que o Corinthians jogando em casa ou fora de casa é a mesma qualidade, é o mesmo futebol, é o mesmo toque de bola. São as mesmas variações de jogadas. O Romero é um cara que não é bem dotado tecnicamente, mas corre o tempo inteiro, marca. O Gabriel deu força para o meio de campo. Os 2 meias participam da marcação, da recomposição. Você vê o Jadson jogou de um segundo lateral direito o tempo inteiro, voltava, cobria o espaço. O Romero do outro lado, o Jô na frente fazendo a diagonal, a lateral, a corrida em lateral, esperando o lançamento. Corinthians quebrando bola, esperando um rebote da defesa para ganhar a segunda bola e já iniciar o ataque no campo adversário, coisa que não aconteceu, porque não conseguiu ganhar a segunda bola. Mas o Corinthians foi consciente, é um time que joga tanto em casa quanto fora, da mesma forma. E mais, não tem pressa, sabe que mais cedo ou mais tarde o gol vai sair, e sai.
Obrigado, Savoia. A gente segue aqui na zona mista do Allianz Parque, aguardando a saída dos jogadores do Palmeiras e também do Corinthians para repercutir, então, essa vitória do Timão 2-0 contra o Verdão. Corinthians mais líder do que nunca. Eu passo a bola para vocês aí nos estúdios do Central Fox, Ilan. Ok, Fernando Caetano, Savoia comentando o que foi mais essa vitória, mais uma do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Corinthians, nesse momento, chega a 35 pontos, a rodada ainda vai ser concluída. O Flamengo, que é o perseguidor mais próximo, ainda vai jogar, mas é impressionante. Já é, de longe, a melhor campanha, pelo menos a essa altura do campeonato, literalmente falando, já é a melhor campanha desde a história dos pontos corridos. Está aí na tela para você a classificação de momento, com a rodada ainda a ser concluída, né? Ainda tem jogos acontecendo nessa quinta-feira. Mas por enquanto está assim, Corinthians em primeiro, 35 pontos. O Santos vem em segundo com 23. O Flamengo, que ainda joga na rodada, enfrenta o Grêmio nessa quinta-feira. O Flamengo vem com 23, pode ir a 26, diminuir novamente a sua diferença original no início da rodada, cair novamente para 9 pontos, a diferença que hoje é de 12. Em quarto vem o Grêmio, que enfrenta o próprio Flamengo, tem 22, o Grêmio pode ir a 35 e ficar a 10 pontos do Corinthians. Aí temos o Cruzeiro, que venceu essa noite também, venceu fora de casa o Atlético Paranaense por 2-0. O Cruzeiro é o quinto com 20. Palmeiras é o sexto, com essa derrota estacionou nos 19. O Vasco, depois de uma boa goleada, surpreendente goleada até certo ponto, até pela circunstância em que estava o jogo lá em Salvador, o Vasco venceu 4-1, o Vitória fazendo alguns gols aí no fim da partida, chegou a 19, está próximo do G6 o Vasco, quem diria, surpresa para muita gente, né? O Botafogo é o oitavo colocado também com os mesmos 19, depois da vitória dessa noite sobre o Fluminense. O Sport Recife, time que ainda vai jogar na rodada, enfrenta amanhã a Chapecoense. O jogo vai ser lá na Arena Pernambuco. O Sport é o nono com 18. Pode ir a 21, entraria na frente do Cruzeiro. É isso aí. O Sport pode ir a 21 e subir, olha só. Iria ali para a quinta colocação, ficaria atrás de Grêmio e Flamengo hoje. Fluminense perdeu na rodada, perdeu hoje para o Botafogo. É o décimo com 17. Vira a página para a gente ver o resto aí. 11º está o Atlético Mineiro, que perdeu em casa essa noite para o Santos por 1-0. O Galo tem 17 pontos. O Coritiba, que joga na rodada amanhã contra o Avaí em Florianópolis. O Coxa é o 12º com 16, pode ir a 19. Depois, Bahia com 15. O Bahia já jogou, o Bahia ganhou essa noite, ganhou bem da Ponte, 3-0. Deu uma respirada ali, pertinho da zona do rebaixamento. Foi bem o Bahia essa noite. Chapecoense, que joga amanhã contra o Sport. No Recife, a Chape tem 15, depois Atlético Paranaense, que perdeu essa noite do Cruzeiro, também 15. Ponte, que perdeu em casa hoje, 15. E a zona do rebaixamento nesse momento com Avaí, Vitória, São Paulo no sufoco e Atlético Goianiense. São Paulo, nessa quinta-feira, pega o Atlético Goianiense, jogo ali dos dois últimos colocados do campeonato. O jogo vai ser em São Paulo. Vamos com quem agora? Jackson Pinheiro, que está ao vivo lá no Allianz Parque. Vou com você, Jackson. Legal, Ilan. Ótima noite para você, aos amigos ligados no Central Fox. Precisamos falar sobre a defesa do Corinthians. Já são 637 minutos sem tomar um golzinho sequer. São 7 partidas agora sem o Cássio ser vazado. E tem um jogador que tem feito a diferença nesse sistema defensivo corintiano e lá na frente também, Guilherme Arana. Foi o cara do jogo hoje do lado corintiano. Sofreu o pênalti, o primeiro gol do Jadson e marcou o segundo gol da vitória corintiana aqui no Allianz Parque. E olha só a estrela que o Guilherme Arana tem aqui no estádio palmeirense. Ele tem 3 gols com a camisa corintiana. 1 contra o Cobressal pela Libertadores da América e 2 justamente contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Nós já estamos aqui, onde será realizada a entrevista coletiva do técnico Fábio Carille. O Corinthians agora abre 16 pontos de vantagem do Palmeiras, uma vantagem muito ampla. Daqui a pouquinho a gente volta com as palavras do técnico vitorioso da noite, Fábio Carille. É com vocês aí no estúdio. Ok, Jackson, que vai estar ao vivo também com a gente, com as entrevistas todas no Allianz daqui a pouco aqui no Central Fox. Eugênio Leal, quem é que pode pegar esse Corinthians? Nesse momento a gente tem aí o Santos, né, que assumiu a segunda colocação, já atuou na rodada, o Flamengo ainda não jogou, o Santos hoje é o vice-líder com 23. Quem são os candidatos ao título ainda, hein, Eugênio? O grande, enorme candidato ao título
É o Corinthians, indiscutivelmente, mas o Flamengo é um time que vem mostrando crescimento ao longo da competição. A gente não sabe se vai ser suficiente para alcançar essa batida do Corinthians. Ele vencendo amanhã o Grêmio, que é um time adversário direto ali nessa briga, no segundo pelotão do campeonato. Ele voltará a 9 pontos, ainda é uma distância muito grande, precisará de uma queda de produção do Corinthians e o Flamengo manter uma produtividade alta, lá em cima, buscando muitos pontos. Mas é um time que vem se reforçando muito, tem jogador para estrear ainda e tem espaço para crescer ao longo da competição. É difícil dizer se será suficiente. O Grêmio, que eu acho um outro grande time do Campeonato Brasileiro, é envolvido em muitas competições paralelas, terá dificuldades, já mostrou isso nesse campeonato, teve que escalar time reserva, quando escalou o time reserva perdeu, quando enfrentou o Corinthians frente a frente não foi suficiente para superar a defesa corintiana, por isso eu apontaria aqui o Flamengo como alguém que talvez possa tentar acompanhar o ritmo do Corinthians e tirar um pouco essa vantagem enorme que abriu o timão no campeonato tão cedo assim. É surpresa essa campanha toda do Corinthians, Eugênio, porque claro realmente pouca gente esperava, mais do que essa grande vantagem, pouca gente esperava que o Corinthians sequer fosse lutar por título meses atrás. Essa é a grande realidade. No começo do ano, o Corinthians não era apontado por ninguém que eu me lembre como um dos candidatos sequer a brigar pelo título. E é justificável isso. Primeiro, o Corinthians apostou num técnico em quem nem ele mesmo confiava. Porque o Carille já estava no Corinthians, foi técnico durante um período do Campeonato Brasileiro do ano passado, não foi efetivado, veio o Cristóvão, saiu o Cristóvão, aí voltou o Carille, entrou o Oswaldo Oliveira, saiu o Oswaldo Oliveira, fica o Carille. No início do ano o Corinthians tentou contratar vários técnicos, não conseguiu ninguém, olhou assim, vai você mesmo, Carille. E a mesma coisa em relação ao elenco. O time não teve dinheiro para fazer investimento em grandes jogadores, então não havia muitos reforços, o Jô foi a grande novidade, mas deu certo, a química funcionou. Vamos lá então para o Allianz Parque, porque Fábio Carille está começando a falar na entrevista coletiva depois da vitória do Timão. Bagunçar o Palmeiras de uma forma que eu há muito tempo não via. O Mina foi zagueiro, meia, centroavante, o Tietê jogou em várias posições, aí os alas voltaram para ser laterais, quer dizer, você bagunçou o adversário e o seu time arrumado conseguiu mais uma boa vitória. Obrigado, Ortega. Uma vitória muito grande, cara. Uma vitória muito grande. Equipe concentrada o tempo todo, cumprindo função com e sem bola, né? Equipe muito determinada. A gente sai muito feliz aqui desse jogo de hoje, com certeza, não só pelo resultado, mas pela atuação de todos. Tanto que eu não conseguia ver substituição pela resposta que estava dando. Não conseguia ver roubando a bola, sabendo sair no momento certo, contra-atacando com qualidade, podendo até ser mais, a gente tem que ser verdadeiro, podendo ser mais se a gente acerta o último passe, né? Então uma vitória muito grande aí, a gente mostra que a gente está no caminho certo, mas tem muita coisa para acontecer ainda. Fábio, tudo bem? No momento que saiu o lance do pênalti, o placar estava mostrando lá 29% de posse do Corinthians e 71% do Palmeiras. É impressionante a frieza que o Corinthians estava tendo naquele momento, porque deixando a bola com o adversário, mas não sofrendo, né? Eu queria que você falasse a respeito disso, como preparar o time para ser tão frio em um estádio lotado contra o maior rival, e que você, se possível, também falasse sobre o Pablo, porque desde o começo do jogo ele sentindo a coxa e quis ficar dentro de campo e não perdeu uma bola. Sim, a respeito do Pablo, nós estávamos conversando com ele o tempo todo, para ele deixar bem claro, foi até na hora que aguentou, né? Poderia acontecer de chegar até o fim, estava muito em cima pelo que o médico falou, enfim, acabou tendo que sair. A gente sabe muito jogar sem bola, é muito. Jadson dobrando marcação com 34 anos com o Fagner, não é para qualquer um, né? A gente sabia que tinha que trabalhar com 13 pontos de diferença, agora passou para 16. O Palmeiras, tinha que se atirar, e se atirou como a gente imaginava. Desde o primeiro tempo a gente já criou chance para que fosse mais no primeiro tempo. Tudo que nós da comissão com os atletas nos programamos para esse jogo aconteceu. É isso que me deixa mais feliz ainda. Fábio, todo mundo queria estar no seu lugar, acho que todos os outros técnicos, né, do campeonato. Quando o cara, teoricamente, durante a semana não tem que corrigir problema de zaga, problema de ataque, problema de meio campo, o que é que te tira o sono, te preocupa nesse momento no campeonato? O que me tira o sono, cara, é ficar pedindo a Deus que as coisas aconteçam, né? Muitas vezes você vai, você trabalha e as coisas não acontecem. Então é tudo muito determinado,
né? Tá sendo um aprendizado já no começo da minha carreira, definir uma forma de jogar o quanto antes. Então, nos reunimos dia 3 de janeiro, o grupo se apresentou no dia 11 de janeiro, mas quando chegou a gente já sabia como a gente queria jogar. Sofremos no início, porque no início você sofre. Não dá para montar um time na primeira pré-temporada, o primeiro jogo e já acontecer tudo do jeito que você quer, né? E assim foi, as primeiras partidas não perdendo, mas enroscando, não sendo jogos bonitos, em definição, mas deixa sofrer, deixa o time sofrer, acostumar com essa forma, e assim foi feito. A única coisa assim que me tira o sono hoje putz, quando a gente fica ali no quarto quietinho, putz, será que as coisas amanhã vão dar tudo certo como a gente está planejado? Né? Forma de jogar definida e todos os jogadores sabendo bem o que tem que fazer. Fabio, boa noite. A sua frase, né, de que as coisas aconteceram exatamente como vocês imaginavam que ia acontecer, é bem o retrato do que foi o jogo. E vocês falam muito em manter os pés no chão. Mas quando você olha para os números da equipe e para a performance super consciente do jogo de hoje, tem hora que você fica impressionado com tudo que está acontecendo, como as coisas acontecem exatamente do jeito que vocês planejam? Zupac, vou ser verdadeiro com você, cara. Eu estou surpreso desde as finais do Campeonato Paulista. Não é de hoje, não. Né? Como jogou contra o São Paulo no Morumbi, depois como fez em casa. O primeiro jogo lá que foi Santos e foi Palmeiras lá e perdeu em Campinas, a gente foi lá e fez um jogo consistente. Tudo dentro do planejado também. Né? Surpreendente, sim. Cada dia mais. Né? E esse grupo aí está mostrando que vai ficar o tempo todo. Não sei o que vai acontecer, mas vai ser um grupo que vai trabalhar bastante com os pés no chão. Carille, é impressionante os números do Corinthians, mas mais impressionante ainda os números do sistema defensivo. O que você pensou justamente no início de temporada, quando você disse, o time tem que jogar assim? Qual é a sua filosofia, principalmente para esse setor? Eu gostaria que você falasse também sobre o Arana. Sofreu um pênalti hoje, um cara importantíssimo no passe, nas assistências, e marcou o segundo gol do Corinthians hoje aqui também. Na apresentação, no dia 22 de dezembro, eu deixei muito claro que eu ia ajustar o sistema defensivo. Ajustou demais, cara. Caramba, não era para ajustar, mas ajustou demais. Que alegria. Era isso. Tomamos muito gol no passado. O Corinthians já vem de anos sendo uma marca baixa de gols tomados. Aí, ano passado, desandou um pouco pela mudança de atletas. Eu já falei sobre isso. Não foi Oswaldo, não foi Cristóvão. E sim, quando a gente perdeu, principalmente Elias Bruno, que hoje está no Palmeiras, e o Felipe, foi difícil no meio da competição para arrumar. Né? Então, deixei bem claro para dar uma consistência, para dar uma confiança para o grupo. E eles entenderam muito bem mesmo. Né? Cleison, tem um lances do Cleison aí, que é o mais novo, aí cumprindo função, baixando para marcar no lugar do Arana, quando o Arana atacou. Então isso daí foi que eu deixei bem claro, e as coisas aconteceram de uma forma muito positiva no nosso sistema defensivo. O sistema ofensivo, somos o ataque mais positivo? Ou o segundo? Pô, que ótimo, cara. 25 jogos de 43 jogos no ano, é isso? 25 jogos sem tomar gol? É de surpreender sim, cara. É de surpreender sim. Teve uma outra pergunta? Desculpa. O Arana, quando surgiu a possibilidade do Wendel ir para o Inter, a gente não teve preocupação nenhuma. Né? Tá com a gente desde 2015. 2015 ele já foi importante. O Wendel quis ir para lá por conta de família, foi uma escolha dele também. E a gente não viu problema por ter o Arana no grupo. Carille, boa noite. Nesse momento, nas emissoras de rádio, televisão, os especialistas e alguns ou muitos ex-jogadores, ex-atletas, pessoas do futebol, todo mundo tentando definir o seu Corinthians. Como é o Corinthians do Carille? Se você me permite, eu gostaria que você saísse da condição de técnico do Corinthians e me respondesse como homem do futebol. Como o Fábio Carille define o Corinthians hoje? Taticamente, muito bem organizado. Os jogadores de uma entrega fora do normal. Fora do normal. Uma equipe de homens. Uma equipe de homens que sabe o que quer. Né? Cada dia mais me surpreendo com o Jô, que não só vocês tinham dúvida e criticaram tanto, mas como nós também, por todas as informações que eu busquei dele quando ele foi contratado. Né? O Jadson, puta, 1 ano na China, como é que vai voltar? Tá aí, sendo decisivo, jogando bem. Rodriguinho já desde o ano passado dando uma resposta boa. Romero cada vez mais confiante. Enfim, é uma equipe de homens, pode ter certeza. Carille, boa noite. Sobre o Romero,
ele ser um jogador que sempre foi batalhador em campo, isso já era uma marca. Mas ele está tendo uma leitura até acima, assim, com grande destaque, tanto no primeiro e no segundo gol, com paciência e tal. Queria que você falasse um pouco mais desse amadurecimento do Romero e também uma dor de cabeça aí que você vai ter, que são os dois desfalques agora, né? O Rodriguinho e o próprio Arana, para o próximo jogo. Pô, vou começar a responder por essa última aí. Não tenho preocupação nenhuma, cara. Te juro, preocupação nenhuma. Eu sei que os jogadores que vão entrar vão saber bem o que tem que fazer. A questão do Romero foi o que eu acabei de falar. Vai ganhando confiança. Lembrando, pensando rápido e lembrando aqui, o primeiro gol da Ponte do Rodriguinho foi uma jogada dele que ele enfia no Jô e o Jô deixa o Rodriguinho na cara do gol. Muito participativo, muito determinado e também com muita qualidade. É um jogador que finaliza muito bem. Quem acompanha os treinos lá sabe que ele finaliza muito bem, está jogando um pouquinho, mas daqui um pouquinho ele vai chegar mais perto da área e também vai fazer muitos gols. Fábio, boa noite. Aqui do lado esquerdo. Seu direito, desculpa. Aqui. Quebrei você, desculpa. Depois de um jogo desse, você me atrapalha assim, eu... Perdão. Fábio, sobre o Gabriel, né, um atleta que já passou pelo Palmeiras, hoje foi muito vaiado antes do jogo, durante a partida também. Queria saber se teve uma conversa também com ele antes do jogo para deixar ele um pouco, não sei se mais tranquilo, mas para preparar ele para o que poderia acontecer dentro de campo, já que foi uma partida muito pegada e ele, como primeiro volante, é um cara que tem uma função muito importante na marcação do Corinthians. A preparação com o Gabriel foi igual a todos, com todos. Não tive essa de chamar ele de lado, não ter que provar nada para ninguém. Os mesmos cuidados, não entrar em provocação, não chutar uma bola depois de uma falta. Os mesmos cuidados eu tive com todos os atletas, eu também tive com o Gabriel. Nada de especial. O Carille aqui, ó. Você falou aí já do Arana e do Romero, mas os dois gols, né? Mais ou menos o mesmo desenho, o passe do Romero e o Guilherme ali chegando mais à frente. Isso é uma jogada muito ensaiada por você? Como é que é esse lance assim? Porque um volta para pegar a bola e depois dá para o outro. Como é que é a jogada? Nós trabalhamos muito em questão de triangulações, os jogadores próximos. A gente não sabe quem vai infiltrar, o momento vai mostrar quem vai infiltrar. Uma hora é Maicon pelo lado esquerdo, uma hora é Romero, uma hora é Arana, do outro lado com Fagner, Jadson e Rodriguinho. Essas triangulações eu busco muito no dia a dia. Passou o Arana, recebeu a bola, perdemos, quem volta é o Romero. O Arana não está lá para ajudar a nós fazermos um gol, por que o Romero não pode ajudar aqui a marcar? É isso que eu passo para os atletas. Ser determinados com a bola, saber bem o que fazer e também sem bola, vir e cumpre a função do outro. São treinados para isso e vai lá, o Romero faz um lateral esquerdo ali. O Jadson hoje teve um lance ali que ele virou o lateral direito da equipe, sabe bem o que tem que fazer, né? Por isso que eu falo, time de homens, jogadores muito comprometidos. Oi, Carille. Boa noite. Quero saber se o estilo do Palmeiras hoje, de jogar muita bola na área, facilitou para o Corinthians defensivamente, e se foi uma atuação perfeita do Corinthians hoje. Uma ótima atuação. Acho que no futebol não tem perfeição, né? Não tem. Muito feliz com tudo, mas uma ótima. Todo mundo concentrado, o tempo todo olhando para a bola. Jogo de disputa, jogo de competição primeiro, para depois vir a parte técnica. Passei muito para isso primeiro, vai ser um jogo de competição. Lateral, vão jogar lá dentro. Preparado para tudo que pode acontecer. Esconder a escalação, não me preocupei. A gente não ia mudar a nossa forma de acordo com a escalação do Palmeiras. Eu não faço isso, né? Então vieram muito preparados primeiro para competir, para depois jogar futebol. Fábio Carille, técnico do Corinthians, depois de mais essa vitória do Timão, mais líder do que nunca, 35 pontos. Tocou realmente no jogador do Corinthians, né, Nadine? Tocou. Foi falta dentro da área, pênalti bem marcado. Nesse momento ele atinge o Arana e a penalidade foi marcada. Teve confusão também no jogo, né? Não foi só esse o único lance que causou algum tipo de dúvida. Por exemplo, 24 minutos aí, o Rodriguinho e o Thiago Santos trocaram farpas depois do lance no meio-campo. Os dois recebem cartão amarelo. Como é que foi essa história aí, Nadine? Sabe que clássico, o temperamento, o jogo é sempre mais quente, mas se você observar, o Leandro Boada estava muito próximo dos dois jogadores, eles começaram a discutir e os dois levaram o cartão amarelo corretamente também, na sequência ali, observando, ele afasta os outros jogadores. Por causa desse contato, eles começam a entrar em conflito e a arbitragem estava bem próxima e deu o cartão amarelo correto.
Não teve violência aí suficiente para cartão vermelho para ninguém não, Nadine? Não. A temperatura do jogo, até porque clássico é sempre assim um pouco mais pegado, né? Então a arbitragem ela prefere utilizar um critério um pouco mais, diminuir os ânimos, e eu acho que o cartão amarelo foi bem aplicado. Ó, não teve nenhum tipo de agressão, foi mais a discussão ali entre os dois. O amarelo estava de bom tamanho. Legal. E olha, teve mais um lance que a gente destacou para a Nadine comentar. O Cássio vai defender uma bola e o Borja chega dando um encontrão com o goleiro do Corinthians no chão. Enfim, mais uma discussão. E aí, Nadine? Mais uma. Também a questão, viu que a arbitragem ela foi tranquila para não causar mais fogo, esquentar mais o jogo. Ela fica ali, olha. Como foi aquele um empurrão para lá, empurrão para cá, também marcou a falta ali no Cássio e deixou o jogo seguir. Para mim, correto também a marcação do Leandro Voaden. Estamos revendo aí o lance em que o Cássio ficou ali discutindo, né? Os jogadores já separam. O Borja ali estava provocando o Cássio, ficou aquele deixa que eu deixo, deixa a turma que chegou ali, a turma do deixa disso também, né? Mas ficou por isso mesmo. Enfim, não teve grandes problemas, teve boa atuação então o Leandro Voaden, né, Nadine? Teve um jogo difícil com 7 cartões amarelos, mas a sua presença física ali, experiência, demonstrou um bom controle de jogo, foi bem a arbitragem no clássico entre Corinthians e Palmeiras. Legal, obrigado Nadine Bastos, trazendo todo o veredito, né, sobre o que aconteceu, que possa ter causado alguma dúvida nessa vitória do Corinthians. Boa noite para você, Nadine. Obrigado, boa noite aí, Elaine, boa noite, Eugênio. É isso. Olha, vamos voltar então a falar dos números impressionantes do Corinthians, né? Depois que a gente viu a entrevista coletiva também do Fábio Carille. O Corinthians tem a melhor campanha da história dos pontos corridos, a melhor campanha anterior à dele. Eu estava vendo aqui no blog do nosso colega, do Paulo Vinícius Coelho, havia sido a do Atlético Mineiro. Eu vou recuperar aqui, Eugênio, enquanto você fala. Tá lá a figura do Corinthians no jogo, o Arana, que sofreu pênalti e fez o segundo gol. Legal, aqui ao lado do Guilherme Arana. Guilherme, para falar aí dessa importante vitória, você que foi um dos destaques, sofreu pênalti, marcou o segundo gol, parabéns. Muito obrigado. É um treinamento, né? Antes mesmo do jogo eu conversei com você, eu falei que era um sonho, né, de criança. Eu sempre assistia pela TV esse clássico, né, maior do Brasil. E hoje poder fazer uma atuação como eu fiz hoje, eu fico muito feliz. Claro, cabeça no lugar com os pés no chão, porque eu tenho um futuro imenso ainda pela frente. Claro, minha família sempre me orienta e é isso, é manter os pés no chão e manter essa sequência ao longo do campeonato. O Arana, e você dá sorte contra o Palmeiras, né? Que o seu primeiro gol como profissional foi aqui no Allianz Parque contra o Palmeiras. Você na sua carreira, imagino que tem 3 gols, né? 2 contra o Palmeiras, 1 contra o Cobressal. Os 2 contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Sim, com certeza. Até brinquei com os meus amigos. Eu falei que a última vez que eu joguei aqui como titular eu fiz um gol. Eles deram risada, então eu fico muito feliz, eu sempre trabalhei, esse tempo que teve de descanso eu finalizei bastante ao gol, porque sabia que a oportunidade poderia aparecer ali na frente do gol e hoje apareceu e eu fui muito feliz. Agora, Arana, que impressionante essa marca, 27 jogos do Corinthians sem perder nenhuma partida. Isso aí, a gente fica muito feliz, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? Mas só que a gente está pensando de jogo em jogo, cada jogo é uma final pra gente. Então a gente está de parabéns, o grupo está de parabéns, todos os envolvidos estão de parabéns porque sempre acreditaram na gente. Arana, só para terminar, a janela de transferência está aberta, devem pintar propostas para você. E aí, como é que você está lidando com toda essa situação? Normal, essas coisas que aparecem eu deixo para minha família, os meus empresários. O ambiente é muito bom aqui, o grupo é muito bom, então eu fico tranquilo em questão a isso. Pode ter certeza que enquanto eu estiver com essa camisa do Corinthians eu vou honrar. Obrigado então ao Guilherme Arana, jogador do Corinthians, passando aqui pela zona mista. Voltamos com você, José Ilan. Valeu, Fernando Caetano, prioridade aí para você ao vivo no Allianz Parque, assim como Jackson Pinheiro, ouvindo os jogadores de Corinthians e Palmeiras na saída. Eugênio, agora há pouco o Cuca disse que a responsabilidade não é de quem contratou, o elenco do Palmeiras é bom, e ele falou mais de uma vez, falou 3, 4 vezes, basicamente a mesma frase: a culpa, a responsabilidade é toda minha, de quem treina o time. E aí, hein? Não fosse o Cuca, campeão brasileiro do ano passado no Palmeiras, não tivesse ele
toda a força que tem junto ao clube, junto à torcida do clube especialmente, eu interpretaria isso como um discurso de entrega de cargo. Olha, eu quase que assumindo que fracassou. E se a gente observar os números do Cuca comparados aos números do Eduardo Batista, que o antecedeu, são piores. O aproveitamento é pior, a média de gols é inferior, marcados, a média de gols sofridos é superior, e ele não consegue arrumar o time. E ele assume essa responsabilidade de forma muito clara, né? Não conseguir definir centroavante, definir quem joga em que posição. Tá tudo muito turvo para ele e ele assume esse fracasso momentâneo. É claro que daqui para frente pode mudar, mas até aqui ele não conseguiu organizar o time do Palmeiras e olha que tem tempo que ele assumiu o Palmeiras. Então, realmente é um discurso que dá a entender até que ele poderia estar prestes a entregar o cargo. Não sei se em algum momento ele vai falar um pouco mais sobre isso, vai se aprofundar. Teve uma resposta que ele terminou, falou, vamos pensar, não sei se vai pensar em relação à reorganização do time ou quanto à posição dele, mas é muito forte o que ele falou. Tom que ele falou, né, o tom que ele utilizou, muito franco, muito aberto, muito flagrantemente claro, surpreendeu a muita gente, né? Ele não fez aquele discurso pro forma de falar, não se defendeu. A culpa é minha. Não, ele foi mais além disso, né? E acabou assumindo, aparentemente, a culpa por toda a campanha do Palmeiras até agora. Jô tá falando ao vivo, vamos ouvi-lo. É uma bola cara a cara com o Cássio. Então a gente sabe jogar dessa maneira, né? Foi a maneira que a gente encontrou. E por isso está tendo esse sucesso, né? Uma equipe que se organiza muito bem e quando vai à frente é uma equipe bem eficiente. Algum outro atacante no mundo ganha tantas bolas no alto daquele chutão do goleiro quanto você, Jô? Cara, saio cansado, mas é uma das minhas qualidades, né? A impulsão, o tempo de bola. O Cuca já sabia disso, né? Então ele tentou aí, algumas vezes minar isso, né? Mas eu tentei, me esforcei, eu acho que eu ajudei o time de outra maneira. Acho que o mais importante é isso, são os 3 pontos. Ô Jô, quem que vai parar esse Corinthians, hein, rapaz? Parabéns aí, 27 jogos de invencibilidade. Obrigado, gente. Vamos indo com essa humildade nossa, né? Até onde Deus achar que tem que permitir que a gente perca, né? A gente não quer, obviamente, a gente não quer perder, porque a gente tem uma invencibilidade muito boa, né? Mas é difícil ficar falando, porque a gente acaba, às vezes, desrespeitando o próximo adversário, e não é isso que a gente quer. A gente chegou até aqui, foi por merecimento e por respeito a todos. Mas a gente são números impressionantes, né? Que nos deixa confortável, nos deixa com confiança para cada partida que a gente entra, jogar um jogo tranquilo, um jogo seguro. Ô Jô, com exceção, é claro, do corintiano, você notou que hoje estava todos os outros times torcendo contra o Corinthians? Vocês sentiram essa pressão? Porque o pessoal está querendo que a diferença do Corinthians não seja tão grande. Cara, é natural que tenha essa pressão, né, de outras equipes, até pelo fato da gente não se distanciar, né? Acho que não vejo com maus olhos, né? Que de repente... Mas é coisa do futebol, obviamente, eu já passei por isso pelo lado inverso, sempre às vezes dá uma secadinha no primeiro colocado, né? Mas tá complicado, tá? A gente está fazendo sempre os nossos deveres, né? Tanto fora de casa como dentro de casa, e a gente está feliz por essa nova campanha. O Palmeiras não perdia 28 jogos aqui, e a vitória do Corinthians coloca o Corinthians agora tem mais vitória do que o Palmeiras aqui dentro. Você tem noção do tamanho dessa vitória? A gente tem noção, cara. A gente tem noção pelo tamanho que é um clássico, né? Tamanho que é um Corinthians e Palmeiras, os números, né? A gente acabou com a invencibilidade do Palmeiras em casa. A gente se distanciou, né? A gente abriu aí hoje, no momento, são 12 pontos do segundo colocado. Então é muita coisa, né? São números para a gente se contentar bastante, mas não deixar que isso suba para a cabeça, até porque a gente já tem mais um jogo sábado, mas comemorar porque foi uma grande vitória em um clássico. O segundo clássico sem gol. A torcida está começando a estranhar, e você? Verdade, cobrança sempre vai ter, né? Até mas sabia que isso era muito difícil, né, de acontecer, fazer gol realmente em todos os clássicos até o final do ano, mas eu fico feliz porque eu ajudei minha equipe de outra maneira e a gente conseguiu os 3 pontos.
Obrigado, então, ao artilheiro Jô. E olha, uma informação curiosa aqui, Ilan. O Cássio completou 637 minutos sem sofrer gols. 637 minutos sem tomar gols, o goleiro Cássio do Corinthians. Voltamos com você, Ilan. É uma marca impressionante também do Cássio, né, Eugênio? O Cássio vive um grande momento. Hoje acabou que sobraram poucas bolas para ele, mas acho que chegaram. Ele mostrou muita segurança, muita tranquilidade. Uma característica desse time do Corinthians, né? Firmeza, né? Autoridade quando joga, não se afoba, não mostra desespero, equilíbrio emocional o tempo todo. E o interessante desse time do Corinthians, o dado curioso, até a gente comentava aqui nos bastidores, o Corinthians sofreu 5 gols no Campeonato Brasileiro, 2 deles do Vasco, que é um time que não tem essa produtividade tão alta de ataque, naquele jogo muito tenso que aconteceu em São Januário, que o Corinthians venceu por 5-2, mas dos 5 gols sofridos em 13 rodadas de campeonato, 2 na mesma partida para o Vasco da Gama. É isso, Corinthians com 11 vitórias em 13 jogos, aproveitamento de 89,7%, ainda não perdeu, tem 11 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Tá difícil parar o timão. Pablo falando ao vivo lá no Allianz Parque. Se tendo bastante pontos na frente do segundo colocado. É claro que dá uma tranquilidade, mas vamos tratar do mesmo jeito. Jogo após jogo, decisão após decisões, né? Então vamos trabalhar da mesma forma. Você acha que a lesão te tira do próximo jogo ou não? Não sei, pelo que eu tô sentindo aqui, eu não sei o que é, pode ser um estiramento, mas só vamos saber amanhã mesmo. Ô Pablo, eu queria justamente que você falasse desse problema, porque desde o início da partida a gente notava que você já estava sentindo um problema ali na coxa, segurou bem, mas aí no segundo tempo acabou sendo substituído. No começo, assim para começar o jogo, eu costumo fazer alguns sprints, né, para dar aquela aquecida, e foi no momento que eu senti, eu falei, pô, logo agora, começando o jogo, um jogo como esse, todo atleta quer jogar, todo atleta quer estar num jogo como esse tão importante, né? Mas fui firme, continuei no jogo, me doando o máximo, mas a partir do momento que eu vi que eu poderia prejudicar minha equipe de alguma forma, eu preferi sair. Ô Pablo, hoje o Corinthians completou 637 minutos sem tomar gols. São 7 jogos aí, e mais 7 minutos do jogo contra o São Paulo, enfim, 637 minutos, que marca impressionante, hein? E vocês hoje enfrentaram um ataque de qualidade, que é o palmeirense. São números bem interessantes, né? Isso dá motivação para quem tiver a continuar na mesma pegada, significa que estamos no caminho certo, né? E vamos trabalhar da mesma forma. É um campeonato bem longo, muito difícil, temos equipes de qualidade, o Palmeiras é uma delas, né? Conseguimos fazer um grande resultado aqui, mas vamos continuar do mesmo jeito, na mesma pegada. Os números são muito favoráveis, mas vamos continuar com o pezinho no chão para a gente manter isso aí por longo tempo. Outro número favorável é a invencibilidade, 27 partidas sem perder o Corinthians. Os números são muito bons, né? Mas, como eu tenho falado, só vai servir de motivação para a gente continuar nessa mesma pegada. Mas surpreende vocês, jogadores? Vocês esperavam um início tão assim, tão bom do Corinthians? Acho que surpreender, até surpreende, né? É uma campanha, acredito eu, que acho que nenhuma equipe fez até o momento, né? São números muito expressivos, muitos pontos na frente do segundo colocado, até a saída do G4. Então, a gente sabia que a gente tinha muita coisa para melhorar durante o campeonato, durante o ano. Começamos o ano, uma formação de uma equipe nova, né? Mas sabíamos que tínhamos qualidade para fazer coisas boas, né? E estamos colhendo coisas muito boas em tão pouco tempo. Então, acredito que vamos trabalhar do mesmo jeito para que a gente venha concretizar coisas ainda maiores. Para quem não estava na lista dos favoritos ao título, o Corinthians vai muito bem. Faz parte do futebol, faz parte da análise do futebol, né? Os comentaristas têm suas análises, né? E nós somos jogadores e temos que lidar com isso. Jamais nos abatemos com críticas, com análises não sendo a nosso favor, mas o que fizemos só foi trabalhar, nos dedicar
e mostrar dentro de campo, né, que é o principal. Obrigado ao zagueirão Pablo, passando aqui também pela zona mista do Allianz Parque. Corinthians 2-0 para cima do Palmeiras, Ilan. Valeu, Caetano, com a repercussão dessa vitória, mais essa vitória, 11ª do Corinthians no campeonato. Jackson Pinheiro, Jackson do Corinthians está falando, vamos lá. A gente fica feliz, né, por conseguir uma vitória fora de casa, mais uma, né? Acho que a nossa equipe sempre teve os pés no chão. É uma equipe com a mescla aí com jovens talentos e também com jogadores já experientes. Então as coisas têm dado certo. É difícil, né, explicar o que está acontecendo. Às vezes as pessoas, né, falam: o que esse Corinthians tem? Eu acho que nós ganhamos aí uma cara, uma forma de jogar. Acho que a união do grupo, o trabalho, a humildade, né, que todos tiveram, entenderam o trabalho do Carille no começo. Isso está sendo fundamental e estamos aí colhendo aí as vitórias, né, do trabalho do começo do ano. E essa campanha tão vitoriosa surpreende vocês, jogadores, também? Acho que está surpreendendo todo mundo, né? Então, mas é difícil, que nem eu disse, é difícil explicar, mas a equipe tem mostrado competência na parte tática, comprometimento. Então, é uma equipe que pode chegar muito longe ainda. Wagner, você tinha feito gol no Santos, no São Paulo, ciclo fechado agora? Tô feliz, né, de ajudar a equipe, com gols ou sem gols. Eu tenho dado minha contribuição na parte defensiva, parte ofensiva. Então, eu tô feliz da equipe estar vivendo este momento, mas a gente sabe que tem muito campeonato pela frente. Vale mais um clássico contra o Palmeiras, acabar com a invencibilidade deles, com um gol seu ainda? Não, fico feliz, né? Eu acho que ganhar fora contra um rival, mais uma vez aí a equipe pequena ganhou do time grande, né? Então, continuar com os pés no chão aí, como a gente sempre teve, jogadores humildes. Continuar nessa batida aí que a gente pode chegar longe, como eu disse. Jadson, com relação ao pênalti, muito bem batido, foi na bochecha da rede, não tinha jeito pro Praça. Eu sei que os goleiros estudam, né, a batida dos jogadores. E eu sabia que com certeza ele tinha visto os pênaltis, né, acho que as informações que eles passam. Então eu mudei um pouco a batida, sempre bato no alto. Bati no chão, foi bem rente à trave ali, mas o importante é que a bola entrou. Tá aí a palavra do Jackson depois da vitória do Corinthians, a 11ª em 13 jogos, timão mais líder do que nunca, 2-0 sobre o Palmeiras, na casa do Palmeiras e só com torcida do Palmeiras. Que sabor essa vitória para a torcida corintiana que nem pôde estar hoje no Allianz Parque.